Lucas capítulo 3, versículo de 1 a 14 diz o seguinte: E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia e Herodes tetrarca da Galiléia e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconides e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale se encherá, e se abaixará todo o monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão, que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: Que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: Quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para ser batizados, e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhe disse: Não peçais mais do que o que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: E nós, que faremos? E ele lhes disse: A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome, Pai, tu és santo, tu és poderoso. Senhor, que o teu Espírito Santo, ó Pai, trabalhe em nossos corações, nos conduza, ó Deus, para que possamos aprender do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Muito bem, né? Então, João Batista, muito claro, né, na sua posição, e quero falar um pouco dele, aplicando para nós, sobre o tema de que o homem é quem Deus usa. Se tem um homem que foi usado por Deus, foi João Batista. Aliás, né, o próprio Jesus Cristo testemunhou dele que homem, né, foi o maior homem nascido de mulher, foi João Batista, simples, humilde, mas que no reino de Deus, né, aquele que fazia a vontade de Deus era muito maior do que ele. Mas tem essa ressalva. O próprio Jesus Cristo diz que ele é grande porque ele fazia a vontade de Deus. E dentro desse contexto, né, assim, não tem nada a ver aí, só para ilustrar um pouco, o Edward McKendry, né, se eu pronunciei o nome, Boldes, né, era um metodista lá do século XIX, e ele escreveu de forma bem acertada, né, que Deus não unge métodos, ele unge homens, né? Então toda essa aparelhagem que a gente ruma, todas essas coiseiras todas que nós queremos, e métodos, e meios, e aquilo outro, Deus pode ungir isso, pode trabalhar com isso, mas ele ainda continua, desde sempre fez e continuar fazendo, ungindo homens, chamando pessoas. Diante que pode ter todo o aparelho que for, né, igrejas mais lindas, maravilhosas, mas se não tiver pessoas ali que temem a Deus, não vai adiantar. E no decorrer do sermão, eu vou falar ainda dentro desse contexto. Porque João foi chamado por Deus para ser usado por Deus, depois de 400 anos sem Deus falar com Israel. Lembra lá, né, para quem conhece, já leu, já conhece um pouco a história, Deus deixou passar 400 anos sem falar. Então eu costumo dizer sempre, quando o pastor, o seu líder, cala com você, não fala mais nada, é hora de você ficar esperto, né? Talvez, né, provavelmente, quem sabe, foi Deus quem o disse para ele, mandou ele para ele ficar calado, é porque perde o interesse. Deus ficou 400 anos sem interesse em Israel. Ah, vocês estão achando que é muito bonito? Fica à vontade, então. Faça o que vocês quiserem, à vontade. Só lembre-se que eu não estou com vocês.
Não estou com vocês. 40 anos, 400 anos sem falar com Israel. Israel se lascando cada vez mais, achando que estava tudo bem. Então, cuidado. O silêncio de Deus pode e sempre é pior do que quando Ele está te corrigindo, quando Ele está te batendo, quando Ele está te chamando a atenção. Mas aí Deus levanta João Batista, um homem, né, sem muito luxo, né, não veio da linhagem sacerdotal, ele não habitava nos palácios, mas veio com a palavra do Senhor, no lugar deserto, onde as pessoas não gostavam de habitar. Mas Deus usa lugares, meios que lhe aprover. Pode ser numa igreja chique, linda, maravilhosa, pode ser numa igreja humilde, pode ser lá na rua, pode ser lá no seu trabalho. Deus não escolhe o lugar. Lógico, nós queremos uma igreja agradável, uma igreja aconchegante, climatizada, né? Alguns sentem frio, outros não, outros sentem calor, mas Deus não escolhe necessariamente a igreja. Lógico, nós estamos aqui um local, né? Com o decorrer dos tempos, né? E foi convencionado, e lá naquele tempo tinha sinagoga, mas é muito melhor aqui. Mas se Deus quiser usar outro lugar, lhe aprover, Ele vai usar. Mas estamos falando de João Batista, que era fruto de uma profecia. Lá desde Isaías, ele já havia falado que teria essa pessoa que viria antes de Jesus Cristo. João Batista é a resposta de oração da sua mãe, que orava, do seu pai, que orava, queria ter um filho. Aliás, diante de tudo isso, é um milagre do céu. Alguém que veio enviado por Deus para falar, escolhido por Deus, usado por Deus para falar ao povo de Israel naqueles dias. Dias que o povo estava carente, necessitado, abandonado. Literalmente, Deus os havia abandonado, a sua sorte, a sua vontade. Vai lá e faz o que você quiser. Mas Deus não desiste do seu povo. Ele até deixa um pouco. Como é conosco, né? De vez em quando Deus dá ali uma rasteira, de vez em quando Deus deixa a pessoa ir, experimentar. Eu costumo dizer sempre, é muito melhor que nós possamos aprender, vendo, observando, de forma conceitual, do que ir lá e passar por aquilo. Mas se precisar, Deus deixa. Deus vai lá deixar você experimentar. E quando você, caso passar por isso, tiver que experimentar na pele, glorifique a Deus por ter compreendido. Porque muitos apanham, sofrem, vai e ainda não aprendem. Mas João Batista é um homem com uma missão. Ele é usado por Deus, mas se você observar o versículo 4, você vai ver que ele tem uma missão. Não, Deus usou João Batista porque ele não era um caniço açoitado pelo vento, como diz em Mateus, capítulo 11, né, do versículo 7 até o 11 lá, né, vai ver lá o que vieram a ver no deserto, um caniço atiçado, balançado pelo vento, não. Ou seja, a ideia lá de Mateus, de Jesus Cristo, fala lá em Mateus, não é uma pessoa inconstante. João Batista era uma pessoa firme, determinada no seu propósito. Uma pessoa com uma missão, ele tem que estar firme no seu propósito. Né? Hoje nós estamos vendo, né, infelizmente, com muita tristeza, né, a gente percebe muitos líderes, né, em diversas, né, igrejas, não vamos adentrar a tanto isso, mas vendendo o seu ministério, né, negociando valores, querendo se dar bem em tudo, tá, literalmente fazendo comércio com o evangelho. É triste a gente ver isso, mas João Batista, ele não transigia, ele não negociava, ele não barganhava com a verdade. A verdade de Deus, ela é absoluta e pronto, né? Doa quem doer, sofra quem sofrer. E ele denunciava o pecado. E ele não denunciava o pecado só na vida de quem lhe interessava. Ele denunciou o pecado do rei, dos religiosos, dos soldados, do povo, dos cobradores de impostos. Ele denunciava o pecado de todo mundo. Literalmente, ele não fazia acepção de pessoas. Denunciava, sim, porque ele tinha essa missão de falar a verdade em nome de Deus. Não é como agora, né? Se você tem um poder aquisitivo maior,
a gente vai tratar de um jeito. Se você não tem, trata de outro. Se você tem algo a me oferecer, vou oferecer alguma coisa em troca. Vou te dar mais regalias. Infelizmente, muitos líderes têm agido assim. Chegou na igreja, a pessoa influente, logo já te dá um cargo, logo você já faz parte da liderança, chegou um lá assim, né? Sem muita influência, deixa lá quieto, né? Esse aí, coitado, não sabe nem falar, né? Mas João Batista não agia assim. A missão dele era de falar a verdade, tinha compromisso com Deus. Ele não era profeta da conveniência. Vem cá, se você tiver algo a me oferecer, eu vou colocar a mão na sua cabeça, eis que te digo que você vai ser próspero, que você é uma bênção, não sei o quê. Se você é isso, não. Não era conveniente a ele. Os inimigos dele diziam que ele tinha demônio, da forma como ele vivia, como ele agia, como ele falava. Mas a resposta, a palavra que ele ouvia, que ele queria, era de Jesus Cristo, que dizia que ele era profeta. Então, quando o mundo, de forma geral, está falando uma coisa, provavelmente Jesus Cristo está falando outra. Porque o mundo, de forma geral, não quer Jesus Cristo. Mas fique sempre com a palavra de Jesus Cristo. Como João. Se João Batista desse ouvido às pessoas, ele ia desistir, ele ia fracassar, mas ele dava ouvido à palavra de Jesus Cristo. Ele era a lâmpada que alumiava, ele veio para clarear a visão, a mente das pessoas, preparar as pessoas para receber Jesus Cristo. Essa era a missão que ele veio falar, que ele veio anunciar. João Batista não era apenas um profeta da verdade, que fazia muito bem, ele era a própria boca de Deus. Ele não falava aquilo que ele imaginava, aquilo que pensava. Porque eu pensei e vou falar isso, né? Porque eu li em algum lugar. Não, ele ouvia do próprio Deus. O que ele estava falando, porque Deus havia mandado ele falar. Hoje há muita sabedoria, muito conhecimento, que é diferente, né? Hoje se há muito conhecimento, muita coisa, mas há pouco poder de Deus. Pouca sabedoria que vem de Deus. As pessoas estudam, e eu não sou contra estudar, aliás, nós somos a favor de que a pessoa estuda, mas desde que tenha o temor de Deus, desde que o seu estudo, o seu preparo para ser um bom líder, um bom pastor, um bom pregador, mas que tenha a presença de Deus, porque senão vai se tornar apenas conhecimento humano. E já disse várias vezes, né, só relembrar, tinha um rapaz lá em Cirilândia que era um cara que conhecia a Bíblia assim, que eu ficava admirado. Conhecia mesmo, sabia, mas não adiantou de nada. Descambou, virou para as drogas, roubava e acabou tudo. Virou um bandido mesmo, mas tinha, né, teologia em alto nível mesmo de conhecimento. Mas era apenas conhecimento. Chegou a pastorear por um pouco tempo a igreja em Cirilândia, né? Eu ainda não tinha muito conhecimento, assim, ouvi algumas vezes, sim, mas quando eu me recordo agora, sei que eram palavras mesmo de quem conhecia a Bíblia. Mas o final foi triste porque saiu dos propósitos de Deus. Então não basta ter conhecimento, tem que ter a ação de Deus, aquilo que João Batista tinha. Ele não era da elite, né? Não estava preocupado se ele ia ser agradado, se alguém poderia dar alguma coisa para ele. Ele não estava lá nos templos, mas havia poder de Deus em sua vida. Havia ação de Deus na vida dele. Tudo isso porque ele sabia qual que era a função, qual a missão dele. Ele era humilde, ser humilde é aquilo, né? Não é ser mais nem menos do que ele realmente é. E ele era o homem usado por Deus. E ele mesmo disse, eu não sou digno de desatar as correias das sandálias daquele que vai vir após mim, que era de Jesus Cristo. Se manteve no seu lugar. Um homem como João Batista poderia facilmente requerer para ele alguma honra, né? O cara, né? Muita gente já começou, mesmo sem ele querer, já começou a ficar famoso, né?
As pessoas vinham até ele, e ele batizava, e ele fazia, tal. Poderia ter requerido para ele alguma honra, algum status, alguma coisa. Mas não, ele continuou lá humilde. Não sou eu. Cada vez que era perguntado, não sou eu. Aquele que vem após mim, que é o Cristo esperado, que é o Messias prometido. Não sem fazer muito barulho, sem alarde, sem nada, né? Até porque recentemente eu escutei um provérbio popular muito interessante, né? O que faz barulho é lata vazia, né? Lata vazia, você bater, faz um barulho, você jogar, faz um barulho danado. E tem muita gente que é só barulho, só conversa e nada da ação de Deus. Que nós possamos, então, ser essas pessoas humildes como João Batista, reconhecendo que nós somos somente aqueles que vão anunciar Jesus Cristo. Ele era usado por Deus, tinha uma missão, porque ele era um homem corajoso. Nós estamos vivendo uma sociedade fraca, sem coragem de assumir a sua postura diante da sociedade. Ninguém quer enfrentar as consequências de ser crente muitas vezes. Muitas vezes, né, já é sabido de muita gente, você passar por uma pessoa na rua, irmão, eu tinha até vergonha de falar graça e paz, né? Vergonha de assumir a postura no trabalho, na família, onde quer que seja. Ser crente aqui já foi dito milhões de vezes, mas cabe falar ainda um pouco mais. Ser crente aqui é muito fácil, né? Chegar aqui e falar graça e paz e tal, o ambiente é bem tranquilo. E mais lá fora? Lá onde as pessoas rejeitam, onde as pessoas julgam, às vezes não é tão fácil. João Batista, ele não aplaudiu o rei Herodes, não aplaudiu os outros. Aliás, ele foi lá e denunciou o adultério de Herodes. Falou assim, não é lícito você ter essa mulher, que essa mulher é do seu irmão. O cara era corajoso, né? Enfrentava logo o rei, né? Você acha que, sei lá, enfrentar um colega, um parente, um irmão, um pai, uma mãe, às vezes é fácil, né? O cara vai lá e enfrenta o rei. Fala, você está errado, você está em pecado. Porque talvez a gente passe despercebido, mas o rei de Israel, lá quando começou, era para ser a autoridade máxima, mais ungida por Deus. Apesar que o primeiro rei, né, que nós vimos aí, né, foi deposto, foi Saul, foi vontade do povo, mas Deus aprova. Deus falou, não, mas eu quero um rei igual escolhido por mim, que é Davi, e se me obedecer, terá uma linhagem, uma sequência de reis que me temem, mas nós conhecemos a história, sabemos que eles se perderam. E dentro desses, lá depois de muito tempo, tinha Herodes, que era um rei muito mau. Mas João Batista vai lá e denuncia. Ele preferiu ser preso, sofrer a consequência, ser degolado, ter a cabeça arrancada, cortada, levada num prato, do que ficar calado diante do pecado. Caberia ter uma pergunta. Quantos de nós hoje, sabendo do risco, e João Batista sabia do risco que ele estava correndo, ele não era nenhum bobinho, de não saber que se ele enfrentasse o rei, denunciasse o pecado do rei, poderia sofrer uma consequência muito difícil, como ele teve, mas mesmo assim ele manteve firme. E nós? Acomodados, quero que minha mãe seja salva, quero que meus filhos sejam salvos, quero que meu pai, quero que meu não sei quem seja salvo, mas não tenho coragem de perder alguma coisa por enfrentá-los, por denunciá-los que eles estão em pecado. Eu não falo de vocês, não falo de mim mesmo, né? Não estou falando nem para vocês, se você se enquadrar nessa, mas estou falando nesse momento, falo direto para mim. Quantas vezes eu me acovardei, não tive coragem de falar, de denunciar que estão errados. Tenho melhorado, lentamente, muito timidamente, mas tenho melhorado. Muito fraco, muito pouco diante do que deve ser. E João Batista não estava com medo de perder, né? Perder bens, não tinha nada para perder, né? Tinha a vida. Mas a vida dele pertencia a Deus e não a ele mesmo. Então, se foi o próprio Deus que o chamou, estava pronto a dar a sua vida e deu a vida por não concordar
com o pecado. Ele preferiu ter a morte do que ser infiel à palavra de Deus. E nós preferimos a comodidade deste tempo, ser coniventes com o pecado, do que enfrentar o prejuízo deste tempo. Qual que seja ele que for que você tiver. Não vamos negociar a palavra de Deus, vamos ser verdadeiros. Ao passo que hoje, né, como eu disse, muitos e muitos têm vendido ou tentado vender, porque a palavra de Deus já não é vendida, ela sim, na essência dela, mas muitos têm vendido por dinheiro, em vez de denunciar o pecado, em vez de denunciar o mal que as pessoas têm praticado. Em nome de alguma coisa, em troca, tem negociado. Infelizmente, talvez nós não podemos afirmar que não terá um elogio como João Batista teve do próprio Jesus Cristo, né? Mas aí não sou eu quem vai julgar, né? Mas cabe a nós dizermos a verdade, ainda que vai nos doer, ainda que vai causar algum dano para nós. Mas o nome que Deus usa é um homem com uma mensagem, é um homem com uma missão e com uma mensagem. E a mensagem que o João Batista estava trazendo é a palavra que ele pregava, a palavra de Deus, a palavra para arrependimento dos homens. A mensagem do arrependimento, ela não é popular, ela não é agradável. Você chegar para a pessoa e falar assim, você está em pecado, arrependa do seu pecado, ou Deus não terá parte com você. Se for um pouco mais ousado, né? E eu não gosto muito desse lado, que eu já ouvi pessoas falar assim, arrependa do seu mal, você vai para o inferno. Não, eu prefiro falar, arrependa do seu pecado, porque Deus te ama e vai te levar para o céu. Mas lógico, a outra consequência de quem não vai para o céu é ir para o inferno. Mas seja ousado, pode falar também. A João Batista, ele não quer agradar aos homens. Ele quer agradar a Deus. E aí, cabe a nós perguntarmos para nós mesmos, cada um perguntar, né, por você mesmo aí, a quem você tem agradado? Tem agradado a Deus? Tem agradado aos homens? Qual tem sido a sua mensagem para as pessoas? E agora um parênteses aqui para nós que estamos aqui, né, trazendo a palavra de Deus. Qual que é a nossa mensagem? Mensagem de coragem, de dizer que se você não se arrepender, Deus não terá parte com você? É isso que nós precisamos falar. E João Batista estava numa época de tremenda, de fortíssima crise moral na nação de Israel. O povo já havia perdido, né? Até porque já estava tão ruim que Deus deixou passar 400 anos. Os líderes religiosos estavam todos corrompidos. Ao passo, né, que aí cita até no texto, Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes, os dois sacerdotes da hierarquia mais alta, né, do sacerdócio daquele ano, daquela época, mas eles não tinham uma relação com Deus. Eles não conheciam a Deus. Ainda que eles fossem os sumos sacerdotes, lá, os que comandavam a vida religiosa, por assim dizer, de Israel, mas eles não tinham parte com Deus. E João Batista vem denunciá-los também. João Batista pegou pesado com todo mundo. A polícia, né, que eram os soldados, tudo, eles extorquiam o povo. Eles aceitavam suborno para fazer denúncias falsas. Tanto que João Batista, alguns soldados vieram, né, que estavam interessados, aqueles que tinham temor a Deus. Vá contente com o seu soldo, que é o seu salário. Não queira pegar um suborno para falar a mentira. E João Batista fala para Herodes que você é um homem devasso, é um homem adúltero. Vai para o inferno porque você não conhece, não teme a Deus. E hoje não é diferente. O que acontece hoje nos nossos dias? Falar mal da polícia, né, perto da Caritas, né, mas, né, a Caritas melhor que nós sabe que a polícia, infelizmente, não generalizar, mas tem muitos que hoje, eu já convivi,
estudei na minha época de faculdade com os policiais e eles contavam algumas histórias, né, de alguns colegas que aceitavam suborno para deixar passar batido alguma coisa, para fazer denúncia falsa. Existe, infelizmente existe, né, cara? Infelizmente. E não pode generalizar, mas existe. Políticos, então, nem se fala, né, os governantes, né? Não quero nem adentrar, né, porque já sabe como que é. É pervertido o direito, como era naquela época em Roma. Tava lembrando que Israel estava no domínio romano, era pervertido, né? Quem estava certo podia ir preso, quem estava errado ficava solto, bastava ter influência, dinheiro, e pagava. E em nossos dias acontece a mesma coisa, porque a nossa sociedade hoje está vivendo uma crise moral muito séria. Talvez pior do que naqueles dias. E se tiver muito ruim, lembra que Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos. Plenitude qual? De pecado tamanho que não tinha mais como, se Jesus Cristo não viesse naqueles dias. E se hoje está igual ou quase pior, fique esperto que Jesus Cristo está voltando. Na plenitude dos tempos, ele voltará. E você, cada vez que olha a situação que está à nossa volta, você vê tantos lares destruídos pela imoralidade, pelo o consumo, a droga, que é uma desgraça no meio das famílias, da sociedade. A imoralidade tamanha que é. E as pessoas acham tão lindo, né, ligar a televisão lá e ver tanta imoralidade, ver suas filhinhas lá achando, batendo palma por aquilo, né? E não é de agora não, né? Às vezes a gente fala que agora, estava relembrando com a Sandra ainda ontem, quem é mais velho um pouco, lembra dos programas de auditório que tinha na década de 90, não era, perdia muito por hoje não, né? E olha que era programa de família, domingo à tarde, né? Para a família assistir. E hoje só descamba cada vez mais. E o povo achando bom, né? Colocando seus filhinhos lá para assistir, beleza, e aí vai. Aí depois chega lá na frente quando dá errado, fala assim, onde é que eu errei? Errou quando deixou, ensinou. A imoralidade toma conta das casas. Então o povo trabalhava naquela época para servir ao Império Romano, para servir ao imperador, que basta saber que Roma sempre foi um caos total. Sempre quis o lucro, sempre reinava às custas da pobreza, da fome. Para você que estudou um pouco de história, vai lembrar, né, da política do pão e circo, né? Dava um pão para o povo, uma atração, e aí matava os crentes, matava as pessoas que queriam servir a Jesus Cristo. E constantemente o Brasil, o nosso país, está aí no ranking, entre os 10 a 15 países com a pior distribuição de renda no mundo. Constantemente. Tudo isso fruto dessa falta de Deus, da imoralidade. Num tempo em que deixa eu fugir a palavra agora. Num tempo em que a igreja, vamos traduzir, que a igreja evangélica tem crescido em número, mas o servir a Deus não tem crescido. Aliás, eu penso que tem diminuído. Número de pessoas que enchem igrejas, que lotam igrejas, tem aumentado. Mas de pessoas com temor a Deus, não tem aumentado. Porque é conveniente só esse evangelho que agrada, quero colocar um evangelho que me atrai, que é conivente com tudo, quero moldar o evangelho ao meu modo. O evangelho de Jesus Cristo, a palavra dita por João Batista, por Paulo e aí segue tantos outros, não é agradável, que geralmente vai contrário à minha vontade. Num cenário que imperava o caos, é o mesmo de hoje. A televisão tem perdido o seu local, o seu lugar,
no Ibope pelo celular, mas pega o celular e abre as notícias e você vai perceber que é só tristeza, só tragédia, e as pessoas não têm percebido isso. E nós precisamos falar do amor de Jesus Cristo, mas um amor de Jesus Cristo que muda a vida das pessoas. E João Batista, naqueles dias, ele não operou nenhum milagre, assim, tal, vem até mim e tal, e eu vou te batizar e você vai estar salvo. Não, ele sempre pregava esse batismo de arrependimento. Ele não se apresentava como o excelentíssimo senhor doutor, professor João Batista, mas como aquele que não era digno de desatar as correias da sandália de Jesus Cristo. Mas a multidão era atraída até ele. O incrível que pareça, as pessoas, ao mesmo tempo que elas querem o evangelho que lhe agrada, palavras bonitas só para satisfazer a comichão dos seus ouvidos, mas elas querem palavras de salvação. Elas querem palavras de vida eterna. Elas até tentam buscar outras coisas para lhe satisfazer. Mas nada vai te satisfazer a não ser Jesus Cristo. Sempre vai estar faltando. Vai prometer o que for. Você pode ir onde for te prometer tantas coisas, tanto aquilo, mas quando a pessoa descobre que aquilo não é a verdade, não é a verdade absoluta que é Jesus Cristo, ela vai continuar vazia. Vai continuar sem rumo, até encontrar Jesus Cristo. Então é essa palavra que nós devemos falar. Então as multidões vinham até ele, eram confrontadas, e os que eram de Jesus Cristo eram salvos. Mas João Batista continua que é um homem com uma convicção. Ele tinha uma missão, que era anunciar, tinha uma mensagem, que era de arrependimento, ainda que doesse, mas ele tinha uma convicção. E a convicção é aquele que não desiste. É aquilo que eu quero, aquilo que eu vou fazer, e aconteça o que acontecer, eu não vou desistir. Talvez o que falta a nós, né, nós até entendemos que temos uma missão, temos um chamado, temos uma mensagem, até temos condição de entregar essa mensagem, mas muitas vezes nos falta convicção. Falo uma vez, ou máximo 2 ou 3, as pessoas me resistem, as pessoas me afrontam, me confrontam, eu desisto. Também não vou falar mais não, a pessoa não quer nada. Mas João Batista ele não desistia. Ele tinha essa convicção. A mensagem de Deus com a convicção é arrepender e viver, ou não arrepender e morrer. A Bíblia sempre vai trazer essa dualidade. Você arrepende e viverá, será salvo, ou não arrepende e continua no seu desígnio, no seu caminho, vai morrer eternamente. A mensagem do Evangelho traz salvação, mas ela também traz condenação. Ouvir de salvação é uma maravilha, né? Todo mundo quer. Mas ouvir de condenação, ninguém quer. Falar para a pessoa que se ela não amar Jesus Cristo, acima de todas as coisas, ela está fadada ao inferno. Aí você já procurou uma briga. Aí para você não manter, não ser confrontado, não é convicto, não é forte, acaba desistindo. E a Bíblia deixa bem clara que o ímpio não permanecerá na congregação do justo. Chega e se fala para os seus colegas, para você ver uma coisa. Chega e se fala na sua família. Você não será mais bem-vindo nas reuniões da família, no seu ambiente de trabalho, se você será rejeitado. É desse tamanho. Mas lembre-se, a palavra de Jesus Cristo ela não muda. E o próprio Jesus Cristo diz que a figueira estéril será cortada. Então, aquela que não produz fruto, e essa mensagem que é o fruto de arrependimento, não terá lugar. Então, o apelo de Deus para nós, que se diz religiosos, é a mesma daquele tempo. É o arrependimento. É o mesmo que João Batista falou lá para o rei, falou para a multidão, falou para os soldados, falou para os publicanos. Desmascarou todo mundo. Vocês, todo mundo está em pecado, todos precisam se arrepender. Não dá mais para esperar. Quero voltar a insistir. Aquela pessoa que nós oramos aqui, e eu gosto sempre de chamar a orar nos cultos de quarta-feira, quando é eu que estou dirigindo a oração,
apresentar nomes diante para Deus, daquelas pessoas que você tem desejado orar. Ore, mas vá lá e conte isso para ela, que ela precisa se arrepender, que precisa reconhecer Jesus Cristo na vida dela, ou ela não será salva. É desse jeito. Ela vai brigar com você, não vai conversar com você, mas e aí, cadê a sua convicção de que ela precisa se arrepender? Essa mensagem de arrependimento precisa ser convicção. Porque a mensagem de Deus mostra o juízo e ele é inevitável. A palavra de Deus que diz que no último dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Jesus Cristo, é o Senhor escolhido de Deus. E eu preciso falar isso para as pessoas. João diz que a ira vindoura chegará. Os que escaparam dos tribunais humanos não escaparão do tribunal de Deus, da ira de Deus. Parece que é doído, é duro? Não só parece, é a verdade. Lembre-se, mais uma vez, que João Batista, o que custou para ele a própria cabeça dele, por falar a verdade. Não estou no lugar de Deus, mas posso afirmar, pela própria Bíblia, que João Batista está junto com Jesus Cristo, reinando para sempre junto com Jesus Cristo. Porque ele não foi covarde, não foi omisso, aliás, foi ousado, pagando um altíssimo preço aqui neste mundo. Mas de que vale este mundo? Gosto sempre de lembrar ou relembrar as palavras de Jesus Cristo. Por que tem tanto medo, parafraseando, né? Por que tem tanto medo dos homens que só podem matar o seu corpo? Deveria ter medo de Deus ou temer a Deus, que pode te matar e lançar a sua alma no inferno. Essa mensagem tem que ser dita. É difícil, e repito mais uma vez, provavelmente, quando você falar isso para as pessoas, você terá algum prejuízo. Qual que seja ele que for. De dinheiro, de estar na presença deles, alguma coisa. Talvez você terá prejuízo. Mas saiba que terá alegria no céu, Deus estará contente com você, que você foi obediente a Ele, foi convicto naquilo que Deus te chamou para ser salvo, te deu uma missão, provavelmente, e te deu convicção também. Às vezes você não a usa, às vezes eu não uso essa convicção que teve João Batista. Talvez, você não irá perder a sua cabeça, literalmente será degolado como foi João Batista. Mas mesmo assim, você pode ter a mesma coragem, denunciar, não importando quem, não importa a pessoa. Você ama a pessoa que você tem desejado que Deus salva? Provavelmente você ama, senão você não desejaria, que somos falhos, Desejamos só quem nós queremos. O Jesus Cristo diz que nós deveríamos amar e desejar salvação até os nossos inimigos. Mas nós somos fracos. Mas mesmo essas pessoas que nós amamos, nós não temos coragem de falar. Ou seja, o avivamento que alcança o mundo com a salvação, com a palavra de arrependimento, ela começa conosco, aqui dentro da igreja. Esse avivamento que só é possível através do arrependimento, vai começar aqui, vai partir de mim, vai partir de você, senão não haverá avivamento. Se é que podemos dizer, que naqueles dias houve um avivamento em Israel, começou-lhe João Batista, e lógico, foi confirmado, ratificado e sublimado, exaltado ainda mais com a obra de Jesus Cristo. E depois houve tantos outros, nos dias de Paulo, de Estevão, e aí vai. E nossos dias, de vez em quando, ocorre, mas vai partir daqui. Não espere que vai partir lá dos políticos, não espere que vai partir lá no mundo, vai partir daqui. Não espere também que aqueles que você quer a salvação venham até você e peça para você orar por eles, imponha suas mãos sobre a cabeça deles para que eles aceitem Jesus Cristo. Não, vai partir de você. Você que vai ter que ir lá e falar para ele
se arrepender, conhecer Jesus Cristo e ser salvo. Amém? Que possamos ser como João Batista. Ter uma missão, ter uma mensagem e ter convicção nessa nossa missão. Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Pai, tu és santo, tu és poderoso. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Nos dá, ó Deus, essa ousadia de João Batista, ó Pai. Nos dá, ó Deus, essa certeza de que é o Senhor que salva. O Senhor que usa o seu modo, ó Pai. Não o nosso modo, ó Pai, não no nosso jeito, mas sendo obediente à tua palavra, ó Deus. E o mundo, ó Deus, ou as pessoas à nossa volta, conhecerá o Senhor. Se arrependerá dos seus pecados e será salvo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Coração silencioso, estamos encerrados. Que Deus nos abençoe.